Senhor Jesus para todos. Amém. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia das mães. Eu quero convidar aqui à frente a minha mãe, a irmã Vera. Glória a Deus! Aqui à frente a minha mãe, a irmã Vera. Eu busquei para ela um presente. Eu tenho consciência que ela merece muito mais. Apenas uma lembrança. Oh, glória! E isso realmente fica marcado esse dia. Até hoje eu nunca fiz isso. Pode subir aqui, minha mãezinha. A irmã Vera. Oh, glória! E aproveitar que está sendo gravada a pregação, né? Eu quero dizer para ela que eu lhe amo. Glória a Deus! Felicidade. A senhora é instrumento de Deus na minha vida. Foi através da senhora que eu vim a este mundo com um propósito para glorificar Deus. Está aqui o meu presente. Deus te abençoe, filho. Felicidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é a lealdade de Ruth. Você pode repetir o tema? A lealdade de Ruth. Eu quero ler a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1. Versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Número 1. O primeiro sinal de lealdade é esse. As Escrituras dizem que Ruth, ela se apegou à sua sogra. Eu sei que muitas foram as pessoas que já pregaram sobre Ruth, sobre essa história tão maravilhosa e tão especial. Queridos, Ruth, ela saiu de Belém, saiu com seu esposo e com 2 filhos. O seu esposo, ele morre em Moab. Depois os seus filhos também morrem. Mas antes da morte dos seus filhos, os seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Ruth manifesta a sua lealdade à sua sogra. A primeira coisa que ela fez foi se apegar a ela. As Escrituras diz, meus irmãos, cerca de 10 anos, Ruth, esposo, filhos, ficaram morando em Moab. E em Moab, a morte tragou o esposo, tragou os filhos. Ruth ouviu que Deus tinha visitado o seu povo com pão, com alimento. Então Ruth decide se levantar e voltar para Belém, voltar para o lugar aonde ela jamais deveria ter saído. Só que no retorno, as 2 noras disseram para ela: nós iremos voltar contigo para Belém. Só que Ruth, depois de tanta perca, ela passou a ser uma mulher amarga. O nome, queridos, Noemi, depois de muitas percas, ela passou a ser uma mulher amarga. O nome dela significa doce, doçura. Mas depois de tantas percas, tantas derrotas na vida lá em Moab, então não deixe Belém para ir para Moab. Não faça isso. A crise chegou. Espere em Deus. Fica firme em Deus. Não vai para Moab.
Porque Moabe, para quem abandona Belém, é lugar de morte, é lugar de derrota, é lugar de desgraça. E aí Ruth passou a... Ruth não, perdão, o que é isso? Vamos lá. Aí Noemi, é porque eu fiquei tão assim emocionado, eu nunca tinha feito assim, em homenagem à minha mãe, né? A gente vê com uma criação assim, mais ou menos assim. E aí eu ainda estou assim, sonhando aqui. Por isso que eu estou trocando aqui o nome, mas a gente está consertando aí. Então, de uma mulher doce passou a ser uma mulher amarga. E aí Orfa e Ruth disseram: certamente nós voltaremos contigo para Belém. E aí Noemi tentou de tudo para convencer as noras para voltarem para Moab. Você já viu como uma pessoa amarga é uma pessoa sem direção, é uma pessoa desorientada, ao ponto de fazer com que uma das duas voltasse para Moab e voltasse para a idolatria. Está na Bíblia. E ela disse: voltem, minhas filhas. E ela vai dizer assim: Noemi, eu sou uma mulher muito velha. Você já viu uma pessoa amada sempre é exagerada? Sempre é exagerada. Sou uma mulher muito velha. Minhas filhas, isso vai ser mais amargo para mim se vocês voltarem comigo, se vocês forem comigo para Belém. Chegando em Belém, eu sou muito velho, então eu não tenho condição de gerar filhos para dar para vocês casar novamente com os filhos, porque vocês perderam os vossos maridos, meus filhos. Então vai ser mais amargo para mim. Então voltem. Se eu casasse, porventura, se hoje se eu ficasse grávida, vocês iam esperar os garotos ficarem grandes? Não, minhas filhas, voltem. Porque uma pessoa leal, você pode dizer: volta, vai embora, e a pessoa diz: eu não te deixo, eu não volto, eu não vou retornar, não adianta, você não vai me convencer. Uma pessoa leal faz isso. E aí a Orfa chora, Ruth também chora, e a Bíblia diz que a Orfa, ela dá um beijo na Noemi, e ela volta para Moab e volta para os seus. A Bíblia usa a linguagem deuses, D minúsculo, fala de falsos deuses, fala dos ídolos, fala da idolatria. E aí Orfa volta. E aí Noemi viu que Ruth permanece. E ela disse: minha filha, a sua cunhada já voltou. Ela voltou para Moab, voltou para os seus deuses, com D minúsculo. Com D minúsculo. Falando de um falso Deus. Irmãos, há uma religião, eles usam uma Bíblia adulterada, falsificada, novo mundo, mas não tem nada de novo. E aí quando fala que Jesus é Deus, na versão deles é D minúsculo, mas no original, quando fala sobre a divindade de Jesus, é D maiúsculo. E aí ela disse: volta, a sua cunhada já voltou, eu não tenho condição. Volta, você ainda é nova, você ainda pode casar. E ela usa a palavra assim, ó: que Deus te dê descanso, que você volte para Moab, faça um bom casamento, viva em paz, viva tranquila. E a Bíblia diz que Ruth, ela se apegou a Noemi, porque na lealdade não há interesse. Quer dizer que eu indo para Belém, a possibilidade de casar novamente, porque era viúva, segundo Noemi, era zero. Segundo Noemi, mas essa não era a realidade mesmo, não era a verdade. Mas ela estava tão amarga, tão infeliz, tão desorientada, que ao invés dela incentivar, encorajar Orfa e Ruth a voltar, a permanecer servindo a Deus, e eles voltem, desistem, volta para Moab. Ela não volta, ela se apega a ela. E aí ela disse assim: minha filha, volta, minha filha, que Deus te dê paz na tua casa, com os teus pais, você vai casar, volta para Moab. E ela disse assim: Ruth, não uma linguagem bem
clara. Não adianta. Você não vai me convencer. Eu não vou voltar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Nem que eu não case. Nem que eu passe a minha vida em Belém sem voltar a casar porque sou viúva. Mas eu vou continuar com você. Porque na lealdade não há interesses pessoais. Não há interesses materiais. Uma pessoa leal, ela não está com você por aquilo que você tem, ela está com você por aquilo que você é, mesmo sendo perfeito, tendo fraqueza. Porque muitas eram as fraquezas de Noemi. Noemi fez de tudo, ela convence um a voltar. Mas a Ruth, a mulher leal, ela disse: não adianta, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei. Aonde você for sepultada, eu também serei sepultado. A pessoa leal, ela tem essa mentalidade, ela tem essa visão. Porque na pessoa leal, fala mais alto do que oportunidades da vida. Porque uma pessoa leal, ela se satisfaz, ela está bem feliz em sendo leal, em manifestando lealdade. Então, número 1, uma pessoa leal, ela se apega. Irmãos, há uns anos atrás, algumas pessoas que se congregaram conosco, aí eu pensava assim: um parente morria, eu estava doente, não estava com condição de ir para o velório, mas mesmo assim eu tomava um chá, um medicamento, e eu ia. Eu pensava assim: eu não vou lá. Aí essa irmã, mas não é para aquela igreja, o pastor, não foi para o velório e tal, do fulano. Sabe o que aconteceu? Eu ia para o velório, mesmo sem condição física, a pessoa também nos abandonou e ia embora. Isso aconteceu várias vezes. Às vezes que eu tentei, pensando assim: não, vou visitar, vou fazer isso. Aí a pessoa diz: o pastor vem aqui, eu vou para outra igreja. Às vezes que eu fiz isso, as pessoas foram para outra igreja. Porque, irmãos, a questão no reino, na igreja, é se a pessoa é leal. Porque se a pessoa for leal, ela está apegada, ela não vai embora, ela não vai desistir. Agora, se não for leal, mano, se for por interesse, se não receber, desiste. Se receber, desiste do mesmo jeito. Número 2, Ruth, capítulo 3, versículo 5. Então, uma pessoa leal, ela se apega. Ruth, capítulo 3, versículo 5. Noemi tinha autoridade sobre ela. Era a pessoa que estava liderando ela. Número 1, uma pessoa leal se apega ao seu líder, ou a esposa, o seu marido, o marido a sua esposa, e assim sucessivamente. Número 2, uma pessoa leal, ela é obediente. Versículo 5. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Não é partes do que foi dito. Irmãos, Deus, Ele manifesta a sua graça a pessoas que são leais. Deus é tão incrível que na vida de uma pessoa leal, Deus abre porta aonde a porta não existe. Aleluia. Deus faz aparecer uma oportunidade que humanamente é impossível. Que aquela oportunidade apareça na mente de Noemi. Ruth jamais ia querer se casar, na mente de Ruth do mesmo jeito, por causa da cultura da época. Mas a lealdade de Ruth a Noemi, Deus começou a agir e se manifestar em favor de Ruth e em favor de Noemi, ao ponto que em Belém tinha um homem chamado Boaz. As escrituras diz, vamos ver aqui no início, para a gente ganhar tempo.
capítulo 2 de Ruth, tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, era o seu nome Boaz. Escute aí, meus irmãos. Olha a oportunidade a porta que se abriu, a oportunidade que apareceu, a vida de Ruth, o remendor. O nome dele é Boaz, um homem, o quê? Valente, um homem guerreiro. Qual é a mulher, irmão, que não tem um sonho de casar com um valente? Ou aqui tem alguém que tem sonho de casar com um Zé Mané, um bobalhão, que não tem atitude, não tem iniciativa, medroso? Alguém, eu tenho uma irmã aqui, alguém assim tem esse sonho? Se tiver, irmã, não tem, chamar um doutor e passar um remédio para você. E a oportunidade aparece a ela, um homem valente, um homem poderoso, um homem próspero, um homem muito rico. Tudo por causa da lealdade. Porque na visão da lealdade, a pessoa não está esperando recompensa daquela pessoa que ela é leal. Ela sabe que o Deus dos céus vai recompensar. Glória a Deus. E ela foi. E aí, meu Deus, ela disse, ó, a Noemi começou a aconselhar ela: olha, Boaz vai estar aí na questão da cevada lá e tal. Aí o que acontece? Ele vai sempre dormir, se deitar, chega pertinho dele, descobre só os pés dele. Era a cultura, os pés, só os pés. Mas irmão, tem mulher que está vendo a vida toda desgraçada, uma perturbação. O que ele descobriu foi tudo. É só os pés. Porque na cultura, o remidor, porque no texto havia dois remidores, um mais próximo e havia Boaz. Então, na cultura aqui, o remidor, para transferir o direito ao outro, ele tirava os sapatos. E aí, por isso que a Bíblia diz, só os pés. É só os pés. Foi o que aconteceu depois. E aí, ela realmente descobre só os pés. Quando Boaz acorda, ele viu a mulher do lado dele. E ele disse, quem é você? Ela disse, eu sou Ruth, sua serva. Ele disse, ó, eu fiz isso porque eu quero que você seja o meu remidor. E aí Boaz disse, bendita do Senhor, essa tua última atitude é mais nobre do que as outras. E pode ficar tranquilo, o que eu puder fazer, eu farei. Só tem uma coisa, há um parente mais próximo aí, que ele tem uma porcentagem maior de ser o teu remidor. Mas amanhã eu vou tomar essa decisão, vou juntar os anciãos, todo mundo das testemunhas, vou conversar com ele. Se ele não te redimir, eu te redimo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ruth, ela fez como Noemi falou para ela fazer. Você sabe qual foi o fracasso de Saul? Foi a sua deslealdade. Porque Saul não foi leal ao Samuel. Ele fez apenas partes do que o homem de Deus, inspirado por Deus, falou a ele. Por isso, irmãos, Saul fez de tudo para não perder o rei. Fez de tudo para permanecer reinando. Mas vivia uma vida desgraçada. Terminou cometendo suicídio e terminou sem o rei. Tudo por causa da sua deslealdade. Ruth era leal. Ela teve um encontro com Deus de verdade. E ela fez como? Ela fez como Noemi disse para ela. Quantas pessoas quebrando a cara, fracassando, naufragando na fé, porque o líder, a autoridade espiritual ensina a palavra, ensina a comandar, como fazer, pessoas cumprem partes e outras não cumprem nada. Aí depois reclamam da vida. Por que as coisas não andam, a porta não abre? Por que passa 40 anos a vida é a mesma? A ausência da lealdade. Você vê que coisas que Ruth jamais pensou que aconteceria na vida dela, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu a ela. Mas para a gente aqui ganhar tempo, número 3,
Uma pessoa leal, ela é transparente. Ruth 3,16. E veio a sua sogra, Ruth, a qual disse: como se tem passado, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizeram. Uma pessoa leal, ela é transparente. Ela não tem de que esconder nada. Ela falou sobre tudo a sua nora, a sua sogra. Ela falou tudo. Uma pessoa leal, ela é transparente. Ela fala tudo. Se o líder pergunta, ela vai ser honesta, vai ser transparente. Se diz uma falsa, não vê a igreja? Não, pastor, Deus sabe porque. Aí depois eles falam, você não vê porque não quis mesmo. Transparência. Não, pastor, não vi mesmo, não, estou desanimado. Rapaz, eu sei lá, fui sentado, eu não contei na minha casa, houve um problema, eu não vigiei. Seja transparente. Irmãos, antes do pecado de Adão era transparente. Depois do pecado, ele começa a se esconder. Deus falando: Adão, olha, onde você está? Deus sabia. Aí Adão disse: não é porque eu me escondi. Eu me escondi. Aí depois ele transfere a sua culpa para a mulher para a serpente. Seja transparente. Quantas pessoas estão vivendo um ciclo maldito? Estão começando a se animar na fé. Está começando a se negar. Parou. Só se você for realmente atrás de saber o que é, a pessoa está ressentida, está magoada, mas não fala, não diz. Daí fica doente. Passa anos e anos, a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve. Porque, irmãos, a pessoa que está ressentida, magoada, ela está privada da graça de Deus. Quando a raiz de amargura brota, a pessoa fica privada do favor de Deus. Seja honesto, fale, diga: eu estou triste, pastor, por isso. Ou não, porque aconteceu isso. Uma pessoa leal, ela é transparente. Ela fala mesmo, não inventa as coisas, não maquia as coisas, não usa máscara, não usa capa. Eu não estou falando de uma pessoa mal educada, rebelde. É que eu sou da verdade, pastor, porque eu sou sincero demais. Aí tem uma língua venenosa do Satanás, cospe fogo do campo a todo lado. Isso não é sinceridade de verdade, não, meu irmão. Jesus é a verdade. João 14,6. Jesus é a verdade. Aí a pessoa quer aproveitar a oportunidade para humilhar alguém, massacrar alguém, para se vingar. Aí diz que é verdadeira, que é da verdade, que é sincera. Seja transparente. Seja transparente. Fale. Ela contou tudo. Tudo. Contou tudo. Uma pessoa leal, ela não fica ocultando, escondendo as coisas. Mas vamos lá. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Graças ao milho. De noiva da sangue. Vergonha. Aleluia. Você é noiva de Cristo. Você foi comprada pelo sangue dele. Então dê glória a Deus e pede perdão. Porque não adianta, irmãos, não adianta fingir. Não adianta ser um ator evangélico. Né? Pai, muito bem, glória a Deus, pastor. Então, meu, maravilha, glória a Jesus. Mas por dentro você sabe se está bem, se está mal. Não adianta fingir, não adianta esconder, não adianta. Seja transparente, seja leal. Seja leal, seja transparente. Aí sabe o que acontece com Ruth? O mais próximo disse: eu vou redimir ela. Aí nós disse: mas tudo bem, você vai redimir ela? Pô. Só que as herdades que o pai me vendeu, você vai ter que colocar o nome nas herdades, o nome do finado, o que era marido de Ruth. Aí ele disse: não poderei. Colocar o nome do finado. Não.
você. Aí ele tirou os sapatos. Aí Boaz pega o sapato dele e disse assim: vós sois testemunhas diante de Deus que esse homem transferiu para mim o direito dele de redimir a Ruth. Aí todos disseram: nós somos testemunhas. E aí abençoaram e disse: que o Deus bendito te abençoe, Boaz. Essa mulher que você está casando com ela, Ruth, que ela seja como, vamos ver aqui na Bíblia também? Capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entre na tua casa como a Raquel, como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e arte já valorosamente em Efrata, faz de nome afamado em pé. Aleluia! Seja a tua casa como a casa de Pérez, que é Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor deu esta moça. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, ela lhe foi por mulher, ele entrou a ela, ele teve intimidade sexual com ela, e o Senhor lhe deu Conceição. Não é o nome da mulher, né? Conceição. E ela teve um filho. Então Deus deu a ela Conceição, deu a ela saúde, capacidade para gerar um filho. Agora está casada com um homem valente, está casada com um homem poderoso, e agora está grávida. E aí o nome do garoto que nasce, qual o nome? Versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, chamaram o seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então Obed, ele foi pai de Jessé, o pai de Davi. E da descendência de Davi veio o Messias, veio o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tudo porque ela manifesta lealdade à sua sogra. Em Deuteronômio 32, 20. Deuteronômio 32, 20 diz assim: e disse Deus falando: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Então alguém desleal, Deus esconde o seu rosto, e Deus fica apenas observando como será o fim da pessoa desleal. E nós sabemos que o fim da pessoa desleal é muito triste, é um fim de fracasso, é um fim de derrota. Mas o fim na vida de Ruth não foi de fracasso, não foi de derrota, porque ela decide, ela manifesta a sua lealdade, a sua sogra. Tito, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Tito, capítulo 2, 10, diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então a pessoa leal, ela é uma pregação viva da doutrina de Deus, nosso Salvador. A vida dela é uma pregação. Ela não prega apenas com palavra, com a boca, mas a vida dela, de uma pessoa que tem uma boa lealdade, ela é uma pregação do Deus Salvador. Uma pessoa leal. 1 Samuel 23, 26, 23. 1
sua lealdade, pois o Senhor te tem dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão, contra o ungido do Senhor. Então a pessoa leal, ela é recompensada pelo próprio Deus. Quem vai pagar é Deus. Número 4, uma pessoa leal, ela não fala mal do seu líder, mesmo sabendo que ele não é perfeito, tem defeitos e tem fraquezas. Porque você não vai ver uma única vez Ruth falando mal de Noemi. E olha que Noemi era amarga. E olha que Noemi disse: falta, falta. Se fosse pessoas que eu conheço, mas eu ser sincero, verdadeiro. Um dia na caminhada da fé, a Noemi, a mulher amarga, disse: volta, desiste. Aí, mas eu não desisti de nada. Uma pessoa leal, ela não fala mal do seu líder. Ela não fala mal. Ela não fala. Ela não quer ferir, ela não quer prejudicar, ela não quer causar dano algum. O texto que foi lido, Saul perseguiu durante anos Davi para o matar, para o destruir. Mas Davi era leal a Saul. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E ele não fez. E aí, agora ele está esperando a recompensa de Deus por causa da sua lealdade.